Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e nós vamos continuar trabalhando o sistema de equação, de duas equações ou melhor, sistema com duas equações que tem duas incógnitas, sendo as duas equações do primeiro grau, como conversamos ontem a respeito daqueles combos. E espero que vocês tenham prestado atenção, porque depois da próxima apresentação, nós vamos conversar sobre a quinta missão, que ontem eu não falei nada sobre ela. Então, para interagir com vocês no chat hoje, o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat, acompanhar o que vocês estão dizendo, comentando as suas respostas, né, como sempre. E lembrando aí, coloque sempre no chat coisas pertinentes à aula, relações aí das respostas. Coloque o que você acha, por mais que esteja errado em algum momento ou que você achar que não tem certeza que está certo, coloca lá para a gente ver e, claro, tirar a sua dúvida aí nesse momento, né, Ale? Isso é verdade. E aquela história que a gente já conversou ontem. Tem alguns sistemas ou alguns problemas que vocês conseguem utilizar o cálculo mental para resolver. Que hoje nós vamos trazer mais um com essa ideia do cálculo mental. Mas a ideia também é exercitar a resolução de um sistema de equação. Nessa semana nós estamos trabalhando o método da adição. Antes de eu comentar sobre a missão 5, vou colocar novamente a habilidade para vocês anotarem, para poder identificar lá junto com a foto da resolução da missão. Então, a habilidade EF08MA08. Resolver e elaborar situações problema que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. O objeto de conhecimento: situação de equações sistema de equações de primeiro grau, resolução algébrica e resolução na representação no plano cartesiano. O que acontece? Nós estamos trabalhando mais essa semana a resolução algébrica. E pensando no fato de que a habilidade diz sobre resolver e elaborar situações problema, é aonde vem a nossa missão 5 agora, né, Jonas? Vai partir da criatividade da galera. Essa eu quero ver. Assim, fechando aí a semana do Matemática em Casa, tem que ter habilidades um pouco mais difíceis, digamos assim, né, Ale? Sim, e essa eu acho que vocês vão falar, caramba, Alessandro e o Jonas dessa vez pegaram pesado com a gente. Lembram da aula de ontem? Que, vou até trazer um exemplo de uma das situações, acho que essa foi a última que a gente resolveu ontem, que nós tínhamos. Pode colocar, diretor, para eles, por gentileza, se retomando, e aí só vou falar um pouquinho sobre ele e a gente já vai para a missão. Lembra que nós tivemos uma situação problema ontem, um desafiozinho, vamos colocar assim, que nós tínhamos bicicletas e bonecas. De modo que a diferença entre o valor da bicicleta não é valor em reais, é o valor numérico, podendo, como o Jonas disse ontem, relacionar a quantidade, certo? De bicicletas menos a da boneca tem que ser igual a 2. E 3 vezes a bicicleta mais a boneca tinha que dar 10, certo? Essa aí é uma situação que nós criamos para a gente poder achar o valor de x e y. Pode voltar para mim, diretor? Aí. Qual é a missão 5? Presta bastante atenção. Pensando naqueles problemas que a gente resolveu ontem dos combos, né? A gente chama de combo, teve a batata frita com o hambúrguer, teve o lápis com o caderno, a bicicleta e a boneca. Vocês vão criar os problemas de vocês utilizando imagens. De modo que a gente precisa conseguir resolver o sisteminha igualzinho a gente está fazendo aqui e achar um valor para x e para y. Mas é por imagens, eu não posso pegar nenhum objeto, por exemplo, o garfo e a faca? Pode. Quando eu penso em imagem, gente, tá? Imagem eu estou querendo dizer não só uma foto, né? Pegar uma figura. Não, eu posso utilizar o garfo e a faca, eu posso utilizar um prato e uma panela.
qualquer objeto aí, qualquer coisa que daria para representar duas coisas distintas, né? Tem que ser duas coisas distintas, por isso que é x e y, né? Isso. E por que isso? Vocês vão montar a ideia do sistema utilizando esses objetos. Vocês vão colocar lá no Instagram e os colegas de vocês poderão resolver esses sistemas. Ou seja, antes de colocar lá como missão resolvida, tem que resolver primeiro e ver se dá certo, certo, Jonas? Ah, sim, para montar tem que montar um certo, né? Montar um errado pega a mão, né, Ale? Exatamente. Montar o errado não vai dar certo. Ficou horrível isso, mas no final das contas, não é verdade? Montar o errado não vai dar certo. Então, tem que ter certeza que aquele sistema que vai ser gerado a partir dos combos que vocês vão montar tenha solução, que é o que a gente chamou ontem de SPD. Lembra que eu coloquei no cantinho do flip? Que é aqui, ó. Vou até colocar dessa vez com o significado. SPD. S de sistema, P de possível e o D de determinado. Ou seja, eu consigo encontrar, já estava esquecendo como é que escreve. Eu consigo encontrar uma única solução, ou um único valor para x e um único valor para y, que atendem ou que resolvem o meu sistema, correto? Isso que significa SPD. Tem uma outra sigla também, né, Jonas? Que depois... SPI? Isso. SPI. Sistema, igual de cima. Possível. E agora? Se um é determinado... O outro é inteligente. Poderia ser também, igual os alunos do nono, que eles são inteligentes, não é? Mas não é, né? Não, é sistema possível e indeterminado. Correto? O que significa esse indeterminado? Que eu tenho mais do que um valor de x e mais do que um valor de y que resolvem o meu sistema. Correto? Então, nós temos, até agora, o SPD, uma única solução, e o SPI, quando eu tenho mais do que uma solução. Até aqui, tudo bem? Fechado. Vamos retomar, então, o cálculo. Vou até pedir para o diretor colocar na tela para vocês, e aí eu explico novamente como é que a gente fez esse cálculo. Então, qual que era a situação? A diferença, eu tinha lá no desenho para vocês, era uma bicicleta menos uma boneca igual a 2. Pensando na ideia do combo. E 3 bicicletas mais uma boneca igual a 10. Lembra o que a gente conversou? Quando a gente olha esse sistema, primeira coisa que a gente vai procurar, 2 números iguais. Lembrando que a incógnita, ela é um número que até então eu ainda não sei qual que é. Que somados vão dar 0. Nesse caso, a gente tem que é o y. Y menos y é 0. Quando eu somo 3x mais 1x, 4x. 10 mais 2, 12. Aquela história da balança, né, que a gente tem o equilíbrio. Vou dividir os dois lados da igualdade por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Achamos o valor de x. E aí, o que a gente fez? Pegou a adição, 3x mais y, e no lugar do x, que a gente já tem o valor, substitui. 3 vezes 3, mais y igual a 10. 3 vezes 3, 9. 9 mais y igual a 10. Y, pensando também de novo na ideia da balança, mas eu já fui direto. Y é igual a 10 menos 9, ou seja, y é igual a 1. Como que a gente sabe se está certo? Olha o sistema. O sistema ele diz o seguinte, x menos y igual a 2 e 3x
mais y igual a 10, certo? Certo, isso aí. Pelos cálculos que nós fizemos, o x é 1. Nós fizemos esses cálculos ontem. O x é 1? Não, o x é 3. X é 3. X é 3 E o y, que é 1. Isso. é 1. Como que eu sei que esses valores estão corretos? Vou até trocar a caneta para poder mostrar isso daqui direitinho. No lugar do x, vou fazer a substituição. No lugar do x, eu vou colocar 3. Aqui na primeira equação, ó. X menos y igual a 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar 3. Menos, no lugar do y, 1. 3 menos 1 é igual a 2? Sim. Então, eu sei que x igual a 3 e y igual a 1 atendem à primeira condição. Agora, será que ele vai atender à segunda condição, que é a segunda igualdade? O que é a segunda igualdade? 3 vezes o x, a gente sabe que é 3. Então, 3 vezes 3 mais o y, a gente chegou à conclusão que é 1, igual a 10. 3 vezes 3, 9. 9 mais 1 é 10? Sim. Se, então... Ufa, né? Ufa. Ainda bem que deu certo. Já pensou se eu faço errado? Então, pois é. Vamos pular essa parte, né? Que eu sei do que você lembrou. Então, se... Então, só vai ser resposta quando atende às duas igualdades. As duas igualdades têm que ser verdadeiras. Se atendeu apenas a uma, por exemplo, eu posso dizer, Jonas, que 3 e 1 são resultados ou soluções para esse sistema? Sim, é a solução possível determinada, né? Se atendeu só a uma, se atendeu só a primeira. Não, se atendeu só uma, não rola. Tem que ser nas duas situações aí, no caso, nas duas equações, né? Exatamente, certo, gente? Tem que ser nas duas. Atendeu só uma, não. Então, nesse caso, como o Jonas disse, a gente fala que ele é SPD. É um sistema possível e determinado, porque ele tem apenas uma solução, ou seja, um valor para x e um valor para y que atendem a essa condição. Tranquilo? De boa, isso aí, ó, a molecada já tá fazendo tranquilo. Eu acho que deu também para fazer uma retomada do que a gente conversou ontem, né? E é aquilo que a gente conversou ontem. E até também para a resolução da missão, no final das contas. Vocês têm que entender bem como é que funciona esse contexto da resolução de um sistema, nesse caso, usando o método da adição. Sim. Ó, uma dica aí, se vocês quiserem fazer esse sistema aí, montar, é geralmente fazer isso, né? Somar dois números e dar um valor, a diferença entre os dois daria outro valor. Então, para montar o sistema, geralmente é o mais fácil isso, né? Exatamente. Acaba sendo mais tranquilo nesse contexto, mas foi o que a gente falou. Tem que ser SPD. Ele tem que ter uma solução. Então, eu não posso simplesmente, vou juntar um garfo e uma colher e vou fazer a subtração, por exemplo, de 4 garfos menos uma colher igual a... criei. Pera, mas eu resolvi? Esse sistema dá certo? Ele é SPD? Se eu simplesmente peguei os objetos lá, juntei e não rola, né? Não, tem que ser determinado, tem que ser um valor possível ali, né? Que encaixe dentro dessa situação que vocês vão criar, né, Ale? Exatamente. Então, por isso que essa retomada e os exercícios que nós faremos hoje ajudarão até a resolver a nossa missão, combinado? Essa primeira atividade que eu vou colocar para vocês, eu sei, Jonas, que a maioria vai fazer por cálculo mental. Que bom, porque eu tenho que fazer no papel. Sério? Não, tô zoando. Tá. Fazer de cabeça. Ainda bem que... eu já ia pegar alguns alunos para vir aqui dar umas aulas para o Jonas desse jeito. Mas foi aquilo que a gente comentou também numa atividade ontem, que o cálculo mental era possível. Tentem fazer pelo método da adição. Até porque vocês utilizarão isso para a realização da missão 5.
Olha a primeira atividade. Vocês vão me dizer 2 números que somados são 10 e subtraídos 2. Para responder? Você não. Ah, tá. Você fica quietinho, Beleza. só olhando o chat. Ok. Então, vocês, alunos Fechado. do 9º ano, vão colocar no chat. Já responderam. Ah, então. Tô mas, falando. mas vamos deixar um tempinho para os alunos que têm mais dificuldade, Então, igual a gente fez pros que ontem. já responderam, para os que já colocaram aí, tenta colocar, então, no caderno, né, Lê? Isso. E fazer no caderno pelo método da adição. Fechado. Certo? Combinado? 2 minutinhos para vocês calcularem quem tem mais dificuldade e quem já respondeu por cálculo mental, colocar no caderno utilizando o método da adição. Quais são esses 2 números que somados são 10 e subtraídos são 2? Retornamos aqui a ler muitas respostas e a maioria aqui colocando resposta como 6 e 4 como os 2 valores ali para representar esse sistema, né? Então, por exemplo, eu encontrei aqui do Isaac, 6 e 4. Ele coloca aqui, ó, olha o meu, por favor, ó, tô olhando, hein, Isaac? Tô tentando observar aqui a maioria de vocês aqui. Encontrei também da Thalita, colocando 6 e 4 aqui como resposta. Encontrei do Ricardo, também colocando 6 e 4 aqui como resposta. Encontrei do Joel. Joel colocou assim, ó, Jonas, fica sentado. E 6 e 4 como resposta, tá? Adorei, Joel. Juro, aqui, ó, tô no meu quadradinho aqui, sentadinho, bonitinho. Não tô, só vou falar as respostas aqui. Então, a maioria aqui que eu localizei, que eu consegui encontrar aqui, ó, Rafael também colocando 6 e 4 como resposta aqui, Ale. Ó, eu achei uma resposta aqui interessante da Gabriela. Olha que legal. 6 e 4, pois, fazendo as contas, haverá números com sinais opostos, assim possibilitando a troca dos números de um lado para o outro, fazendo com que resulte 6 e 4. Pois x menos y igual a 2. O que eu acho que ela quis dizer aqui? A ideia de poder olhar que você tem y menos y e já zerar ali, né? Agora, ó, a professora Marcela, essa eu vou ser obrigada a ler. A professora Marcela, ela disse o seguinte, ela já fez um combo com a gente. Não, o microfone, Já? amigo. Desculpa. Isso, né? Não, mas ela fez um combo com a gente. Jonas e Alê somados são 10.
Boa, valeu. Gostei desse combo, hein? Obrigado aí, valeu mesmo, Esse professora. combo ficou legal. Se subtrair dá 0, né? Literalmente, nesse caso. No nosso caso, já era. E tem uma galera que falou que não entendeu. Alguns colocaram que não viram a aula de ontem, alguns colocaram que estão com dificuldade. Então, é o seguinte. Se você perdeu a aula de ontem, fique esperto que nós vamos fazer de novo. É mais ou menos isso. Só que daí agora a resolução. Então, o que a gente vai primeiro olhar? Pode colocar na tela para eles, diretor, por gentileza, e depois eu puxo aqui para mim. Aí. Então, assim, até então, o que o problema trouxe? O resultado de uma adição e o resultado de uma subtração, correto? Quais são os números que foram adicionados e subtraídos? Até então, ele não trouxe. Então, a gente chama de um de x e o outro de y. Poderia ser outra letra, né? Eu ia falar isso O agora. J e o A pode, né? Pode de Jonas e Alessandra. Pensei que era de Jonas Almeida, mas tudo Não. bem. Poderia ser o A e o C de Alessandra Carvalho. Ah, Entendeu? tá. Entendeu. Poderia ser o P e o L de produção legal. Boa. Puxa saco, mas boa. Preciso deles, gente. É, boa. Preciso da produção para ela funcionar. Então, ou seja, as letras, as incógnitas, podem ser quais vocês quiserem, desde que sejam letras do nosso alfabeto e minúsculas. Certo, Jonas? Importantíssimo isso, quando a gente fala de incógnita. Aqui a gente usa meio que o padrão, aspas, né, do que a gente vê em muitas equações, que é o x e o y. O que mais que o problema trouxe? Pode colocar na tela para eles, diretor. Valeu. Que esses dois números adicionados ou somados é igual a 10. E que esses dois números subtraídos são iguais a 2. Então, olhando aqui comigo. Então, ele disse que x mais y é igual a 10. Correto? Pode puxar aqui para mim, diretor, por gentileza. Muito obrigada, você é muito legal. E x menos y, o Jonas está rindo da minha cara, só porque hoje eu estou feliz. É igual a 2, igual a y. Isso daqui já é um sistema, Jonas? Então, falta um detalhe, né? Para mostrar que é um sistema. No entanto, eu tenho duas equações jogadas no papel, né? Exatamente. Eu tenho duas equações em preto numa folha em branco. Só posso identificar como sistema quando eu coloco a chave, ó, nem parei para pensar hoje, ontem eu demorei. A chave do lado esquerdo. Beleza? Aí, pegando aquela resposta mais completa que eu falei que eu acho que foi daqui que ela observou isso. Ó, esse daqui eu vou fazer o passo a passo de novo para vocês. Dois números que somados dão 0, eles têm que ter o mesmo valor, mas sinais opostos. O Jonas até comentou ontem, quando eu perguntei para ele, de serem simétricos, serem opostos. Teve um outro termo que ele utilizou, agora eu não vou lembrar. Mas qual que é a ideia? É o mesmo valor com sinais diferentes. Se a gente olhar as nossas duas equações, nós temos esses valores com sinais diferentes, que é o y. Isso ajuda bastante a gente, correto? Y menos y, 0. Então, eu posso diretamente já somar os dois. X mais x, 2x, certo? Y menos y, posso até colocar aqui um mais 0, mas não vai influenciar muito no nosso resultado. 10 mais 2, 12. Equação do primeiro grau, foi isso que a gente caiu, com apenas uma incógnita agora, que é o x. Então, eu fiquei com 2x igual a 12. Como que eu resolvo uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Eu tenho que isolar essa incógnita, correto? Então, o x tem que ficar aqui sozinho antes do sinal de igual. Então, vai ficar x igual a 12, quando a gente faz aquela ideia lá do equilíbrio, da balança, dividido por 2. Ou seja, x igual a 6. Legal. Achamos agora, comprovei aquilo que vocês colocaram no chat, que x é igual a 6. O que está faltando? Achar o valor de y. Como eu não sou boba nem nada, eu vou pegar a nossa primeira equação, que é a adição, e o y já ficará positivo. Então, eu vou colocar x mais y, agora eu vou descer a serra. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó.
igual a 10. Certo? X eu já tenho o valor, que é 6. Então, no lugar de x, 6. 6 mais y igual a 10. Novamente, caí numa equação de primeiro grau com apenas uma incógnita. Vou isolar o x. O y. O x já foi. Y igual a 10 menos 6. Ou seja, y igual a 4. Resolvemos, por sistema, o cálculo mental que vocês fizeram, achando os valores que somados são 10 e subtraídos 2, correto, Jonas? Certo. Tomar só esse cuidado, principalmente essa relação. Tentem colocar isso no caderno de vocês. Tentem organizar essa ideia aí que vocês estão vendo do sistema, porque nem todos os sistemas é possível fazer de cabeça, né, Ale? Nem todos nós conseguimos colocar lá, resolver de cabeça e pensar em 2 números ali que dá o resultado. Sim, eles terão até um exercício hoje que vai trazer um pouquinho disso. Tá? Então, nós precisamos exercitar, correto? É essa resolução. Organiza. O diretor, daqui a pouco, ele vai colocar a resolução que está na tela, arrumadinha, bonitinha para vocês. Mas observem que aqui também está claro, bom, pelo menos eu considero, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, a forma do passo a passo que eu fui seguindo para chegar nos 2 valores. Né? Então, isso, valeu. É essa a ideia. É o passo a passo, um por vez, não é, Jonas? Que eu acho que é essa parte importante quando a gente resolve um sistema. É cada passo que a gente dá na direção da resolução. Isso mesmo. Você aí em casa, que tem um caderno, pode usar na linha. A Alessandra não segue muito essa linha aí de escrever. Ela desce o morro, mas tentem aí fazendo seu caderno em casa, né, Ale? O de vocês tem, né, tá bonitinho, fica mais fácil. Diretor, coloca para eles a resolução bonitinha em linha reta, como diria o Jonas. Correto? Então, o que eu fiz aqui no Flip, aí está bonitinho para vocês. Vamos tentar mais um? Bora. Bora. Então, ó, pode até deixar, diretor. O método é o da adição que nós estamos utilizando essa semana, correto? Segunda atividade. A professora de matemática do 8º ano desafiou os alunos a determinarem os valores de x e y nesse sistema de equações do primeiro grau. X mais y igual a 6 e x mais y igual a 4. Esse é o sistema, correto? A pergunta é, qual é o resultado? E se eu posso dizer que ele é um sistema possível e determinado, ou se ele é um sistema possível e indeterminado. O indeterminado, como a gente não aprofundou, coloquem o resultado e me digam se ele é determinado. Será? Tem que ver, né? Vai ter que tentar, né? Esse tem que fazer na mão. 2 ou 3? Pode ser 2 minutos, eu acho. 2, né? Acho que dá tempo. 2 minutos para vocês colocarem no chat pra gente.
Retornamos aqui, Ale. Olha, eu acredito que a grande maioria aí entendeu. Se você não entendeu, não tem problema. Mas a grande maioria entendeu porque colocou SPI. Ou Tá. colocaram SPI para não ter que fazer, né? Então, pode ser uma hipótese Boa. aí. Talvez eu teria feito o mesmo. Mas eu tenho, por exemplo, o Rodrigo. Ele colocou SPI. Eu encontrei, por exemplo, o Caio também colocando. O Henry colocou também a mesma coisa. Mas alguns alunos aqui eu consegui localizar. Por exemplo, Pedro, ele colocou que é determinado. 5 e 1 como resposta, tá? Ele colocou 5 e 1 como resposta aí, como determinado. Mas a grande maioria aqui que eu pude localizar, por exemplo, o Wilson também com SPI, o Vitor, SPI aqui, a maioria colocando essa resposta. Lê. Tá, só que a Ana Beatriz ela fez uma pergunta que eu acho que é para você. E eu sei a resposta. Cadê o sobrinho da Alessandra? Putz, ele não tá. Hoje Ele não está veio. sim, ele está um pouco abaixo. Vinícius Chaves, lindo, a gente já falou, né? Que o Jonas ele fala que você é meu sobrinho por causa do sobrenome. Ele está um pouco abaixo e ele colocou. Professor, aqui é o Vinícius Chaves Carvalho, da escola Eurípides Simões de Paula, e a resposta é SPI. Boa, Vini. Desculpa aí não ter visto. Pois Isso é. aí, ó. Um abraço pra você aí, ó. Participando sempre na aula aqui. Sobrinho da Alessandra. Valeu. Ó, nós vamos ter que dar um jeito, Jonas, de conhecer esse menino. Tem. Vou Eu ter acho. que arrumar de Vamos dar um ele jeito. aparecer aqui pra falar que ele é seu sobrinho. Não é? A sua ideia é essa. Agora, será que é SPI? SPD? Ou será que aparece alguma outra coisa por aí? Olha, eu como professor de matemática, eu sei, mas vamos fazer aquele suspense, né? Vamos. Sabe? Aquele lá em história, programa de TV, sabe? Que fica 30 horas para Revelar o mistério? a gente só Sei. revela na aula de amanhã. Não é? Vamos lá. Ó, o que nós vamos observar aqui? Eu coloquei o sistema. Já olhando, eu tenho dois números iguais com sinais diferentes que somando darão 0? Não, porque o x é positivo e o y também é positivo. Então, eu tenho que transformar pelo menos um deles em negativo. Para isso, o que a gente faz? Multiplica por menos 1. Correto? Artifício matemático. Pois é, artifício matemático. Então, eu vou manter o de cima, x mais y igual a 6. E, ó, mais x vezes menos 1 é menos x. Beleza? Certo? Mais y vezes menos 1 é menos y. Tranquilo? Ok. Igual mais 4 vezes menos 1, menos 4. Mudou o sinal de todos, né? Mudou o sinal de todos quando eu multiplico por menos 1. Beleza? Agora a gente vai poder fazer a adição. Mas olha o que vai acontecer quando eu somo os dois. X menos x. 0. 0. Corta os dois. Y menos y. Ih, deu 0. Deu 0. 0 pode ser igual a 6 tirar 4. 6 tirar 4 não é 2 negativo. A 2 positivo? Olha, pelo que eu saiba, não. Correto? Somando nada com nada, nunca vai dar 2. Exatamente. Somar nada com nada nunca vai dar 2. Eles são diferentes. Então, ou seja, ele é o que a gente chama de SI. Ele é um sistema impossível. Não tem solução esse sistema. Tanto é que, olha como é que fica o gráfico dele. Joga na tela, diretor, fazendo favor. O gráfico dessas duas equações, eles são duas retas paralelas, ou seja, eles nunca se cruzam. E é exatamente o cruzamento entre a representação gráfica, no caso, a reta das duas equações, que indica que eu tenho uma resposta possível, é onde eles se cruzam. Que seria o caso das anteriores, né? As anteriores, se você Isso. construísse o gráfico, em algum momento elas vão se cruzar em um determinado ponto. Exato. Esse daí, ele nunca se cruza, né? Então, as Não. paralelas, eles não vão ter nunca o mesmo valor. Exatamente. Certo? Então, nesse caso, como é uma desigualdade, não, melhor, uma diferença, ele é o que a gente chama de sistema impossível. Ele não tem solução. Beleza?
Fechado. Agora vamos para mais um? Bora. Olha a nossa última atividade do dia. 2 amigas foram a uma floricultura comprar vasos de flores. Mariana comprou 4 vasos de rosa e 6 vasos de violetas e gastou um total de R$ 104. Sua amiga Ana também realizou a compra de 5 vasos de rosas e 3 vasos de violeta, gastando um total de R$ 89,50. Qual é a missão? A missão não, né? Não deixa de ser uma missão de vocês. Me contarem aí no chat quanto que custa cada vaso de rosa e cada vaso de violeta. Fechado. Fechado? 2 minutos. Ok. Dessa vez. Retornamos aqui. Olha, Ali, eu encontrei a maioria aqui colocando 1 como resposta. Eu juro, não entendi. Antes, o Kaique, se eu não me engano, aqui, ó. O Kaique colocou assim, ó. Jonas, manda um salve para a escola Herculano Pimentel, nono B, Itararé. Salve. Não é? Diretor, coloca na tela para eles, por gentileza. Então, ó, esse é o sistema. 4x mais 6y igual a 104, que são os vasos, né, que uma comprou. E 5x mais 3y igual a 89,5. Não tenho como somar os dois e zerar um deles. Vou multiplicar a segunda equação por 2 negativo. Quando eu faço essa multiplicação, observe a segunda equação. Ela fica menos 10x, menos 6y, que vai me permitir cancelar os dois, igual a menos 179. Quando eu somo, eu terei menos 6x igual a menos 75. Equação do primeiro grau. Qual que é a ideia? Isolar o x. Isolando o x, vai ficar menos 75 dividido por menos 6, menos com menos, mais. Então, um dos vasos, R$ 12,50. Vou substituir na primeira. 4 vezes o valor de x, que é 12,50, mais 6y, igual a 104. 4 vezes 12,5 é igual a R$50, mais 6y igual a 104. Quando eu isolo o 6y, né, no caso o y, vai ficar y igual a 54 dividido por 6, ou seja, o vaso de violeta são R$ 9. Certo? Então, não sei também de onde tiraram 1, Jonas. Também não encontrei aqui Não. por que conseguiram chegar nesse valor. E também até porque são 2 incógnitas, então nós teríamos que ter 2 valores, certo? Fechado. Diretor, coloca então para eles rapidinho lá o QR Code, porque eu vou estourar o tempo da aula. Jonas, valeu, obrigado, até a próxima. Obrigado, Ale, até a próxima aí, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, rapaziada. Tchau, gente, até amanhã. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.